Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos falando em Mateus capítulo 17, versículos 4, 5 e 6. Mas eu gostaria de falar alguma coisa, porque houve um equívoco da minha parte de estar trocando o nome de Tiago para o Estevão, né? Mas lembrando você que na Bíblia fala no mínimo de 2 a 4 Tiagos. E aqui nós queremos falar sobre eles, aqui o Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão do Senhor, e o Tiago irmão de Judas, né? O apóstolo. Então a Bíblia também aqui fala sobre esses 4 Tiagos. Um deles realmente foi morto apedrejado e o outro foi decapitado. Os outros não se falam sobre isso. Mas o mais importante para nós aqui é nessa escola de discípulos, né, que a gente está estudando sobre a transfiguração, que nós já falamos o verso 1, 2 e 3, agora nós vamos entrar, já falamos também o verso 4, vamos falar o 5 e o 6, mas para isso eu vou retornar ao verso 4 para a gente aprender mais um pouquinho. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Tomando a palavra, Pedro quis fazer a tenda. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Pedro estava sendo muito egoísta ali, né? Mesmo com a felicidade toda. E fazer uma tenda ali não tinha muito sentido para Jesus, porque Jesus fazia necessário voltar para Jerusalém, como havia dito, né? E não é isso, eu já falei isso sobre o vídeo anterior. Mas o que me chama a atenção aqui é esse versículo 5. Olha que coisa interessante que diz aqui. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. Que espetáculo, rapaz! Quando ainda estava ali, não bastava a face de Jesus e a roupa de Jesus brilhar, o rosto de Jesus ficar como o sol, a vez de Jesus brilhar uma grande luz. Não bastava disso, aqui diz que houve ali também uma nuvem luminosa os cobriu, que representa realmente a Shekinah de Deus agora. Antes, somente Jesus estava sendo iluminado, somente Jesus estava com o rosto como o sol e a veste bem luminosa. Agora, a nuvem cobre todos, né? Todos estavam debaixo da nuvem luminosa, da presença de Deus. A Shekinah de Deus, não somente o Jesus estava agora iluminado, mas também os discípulos estavam também debaixo dessa nuvem luminosa. Se você voltar ao Velho Testamento, você vai ver no deserto, quando Deus guiava o povo com uma nuvem, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, o povo de Israel que saíram ali do Egito, os hebreus, né? Conduzindo a terra prometida ali no deserto. A presença de Deus, Deus dizendo: eu estou com vocês, eu estou aqui com vocês. Mas olha que interessante que esta nuvem luminosa os cobriu, né, a todos, e disse, e dela saiu uma voz. Não era uma nuvem em si, porque você já ouviu nuvem ter voz, né? A nuvem, claro que não, mas a presença de Deus ali é demonstrando o que Deus ele faz, ele é presente. Uma coisa que me chama muita atenção é que esse Deus que nós servimos, esse Deus que Jesus nos reconciliou com ele ainda fala com a gente. Ele fala, olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus, que essa nuvem luminosa cobriu os discípulos e dela, ou seja, da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvir. Deus confirmando as mesmas palavras que diz no batismo de Jesus: Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, onde eu tenho muita alegria. O que Deus estava dizendo ali, a presença do Espírito Santo ali na vida dos discípulos de Pedro, Tiago e João,
estava dizendo o seguinte: eu estou cobrindo esta igreja, eu estou cobrindo o meu povo, eu estou sobre a vida daqueles que me seguem. É muito importante a gente entender que Deus, através desse ato, Ele está dizendo que nós estamos debaixo de uma cobertura do próprio Deus. Olha que interessante, estamos debaixo de uma cobertura do próprio Deus. Através dessa nuvem luminosa, Deus está dizendo: quem vai cobrir vocês, quem vai iluminar vocês, quem vai estar sobre vocês, sou eu, através desta nuvem luminosa. Com isso, meu querido, eu posso dizer para você que quando um pastor, quando um líder diz que você está debaixo da proteção dele, quando um pastor diz que você está debaixo do ministério dele, que ele vai cobrir você, você fala: não, meu querido, aqui não. Eu tenho o próprio Deus através da nuvem nos cobrindo. Olha que isso aconteceu lá no Egito. Isso aconteceu no deserto. Deus cobrindo o povo de Israel de dia e de noite. É Deus dizendo: olha, 24 horas por dia eu estou com vocês. Eu estou durante o dia, não permitindo que o sol escaldante acabem com vocês, destroem vocês. E tampouco frio à noite, que no deserto é um frio muito intenso à noite, mas uma nuvem de fogo, além de aquecer, fazia presença para aquele quase 2 milhões de pessoas caminhando com Moisés. Uma coisa eu posso dizer para você, meu querido e minha querida, é que nós pastores, nós líderes, não temos o poder de cobrir ninguém. Nós não cobrimos nem nós mesmos. Nós não somos cobertura nem nós mesmos, né? Eu vejo aí várias pessoas dizendo: olha, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, você tem que estar debaixo de uma cobertura de alguém tem que te dar cobertura espiritual, alguém vai estar intercedendo por você, vai estar orando por você, você fica debaixo da proteção de um líder, seja ele de um bispo, seja ele de um apóstolo, de um pastor, de um padre. Nada disso, querido. Aqui a palavra de Deus está dizendo é que esse fenômeno, essa nuvem luminosa partiu dos céus para cá. Essa nuvem luminosa estava dizendo para os discípulos que ali está a cobertura de Deus sobre o seu povo. E a voz ainda dizia, confirmando que Jesus é o Filho amado, que Jesus é esse Filho estimado, que esse Jesus é o Filho de Deus, que esse Jesus é o Messias. E ainda a palavra de Deus está dizendo: ouvir quem? Ouvir Jesus Cristo. Está debaixo da nuvem de Deus, ouvindo Jesus Cristo. Não é ouvindo homens, não é ouvindo líderes, não é ouvindo guru, não é ouvindo pessoas que também precisam da cobertura de Deus, né? O que eu quero dizer para você é que não tem ninguém mais espiritual do que o outro. Não tem esse negócio: eu oro mais do que você, eu jejuo mais do que você, eu consagro mais do que você, eu sou uma pessoa mais especial do que você. Porque quando você diz que está debaixo da cobertura de um pastor ou de um líder, ou quando alguém fala assim: olha, você vai ficar debaixo da minha cobertura, é porque essa pessoa está dizendo que é melhor do que você. Essa pessoa está dizendo que, na verdade, essa pessoa é mais espiritual do que você, que essa pessoa é um escolhido para te cobrir e para abençoar você. E não é isso não, meu querido. Aqui está dizendo: ouve, não é Moisés, ouve, não é Elias, ouve, não são os profetas, não é a lei ou as leis, não é a Torá em si, não é o Velho Testamento, não é o Antigo Testamento, não são as leis que vão governar a sua vida, não são as leis que você vai estar debaixo de uma proteção, não são os profetas que profetizaram que você vai estar debaixo de uma proteção, mas debaixo da proteção do próprio Deus, ouvindo Jesus Cristo, prestando atenção em Jesus Cristo. Você sabe por quê, meu querido? Porque a minha vida e a sua vida, nós estamos nas mãos de Deus. Não é na mão de um líder. O que um pastor pode fazer para salvar a sua vida?
O que um pastor pode fazer para você se você não quiser? Se você não tomar a decisão? Qual o líder que pode dizer para você que você está debaixo da cobertura dele, porque ele é a pessoa escolhida para você ser submissa, para você estar debaixo da proteção espiritual dele? Para com isso. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável por você mesmo. Olha, a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Ninguém toma conta de ninguém. Cada um toma conta da sua vida. A vida que Deus deu foi para você. Né? Até parece que existe pessoas que precisam tomar conta da sua vida para dizer espiritualmente o que você precisa fazer. Nada disso. Você é responsável pela sua vida, seja ela espiritual, seja diante de Deus ou não. Você é responsável por aquilo que você faz. Você é um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Eu cuido de mim. Eu zelo por mim. Eu que vou dar conta diante de Deus pelos meus atos. Você que vai dar conta de Deus pelos seus atos. Não será debaixo de uma proteção humana, de uma pessoa que se diz que você tem que ficar com ele, porque você está debaixo da proteção dele. Ele é o seu guia espiritual, ele é o seu guru espiritual, ele é o seu mestre espiritual, ele é aquela pessoa que vai te dar cobertura espiritual. Sai fora, rapaz! Sai fora! Eu vou pegar um homem carnal, um homem pecador, porque a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Como que eu vou pegar uma pessoa que não existe na terra, que não existe um justo sequer, para me dar cobertura espiritual? Como que eu vou pegar um igual a mim, pecador, miserável, para me dar cobertura espiritual? Querido, é só raciocinar, é só pensar um pouco. A palavra de Deus já está dizendo para nós aqui que cada um de nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É cada um por si, diante de Deus. Agora, isso não quer dizer que eu não vou orar por você, isso não quer dizer que que você pode me pedir oração, isso não quer dizer que eu vou estar sempre pedindo Deus pela sua vida, fazendo intercessão por você, mas te dar cobertura, isso aí, meu querido, é só Deus, é só Jesus. Aqui diz a palavra de Deus uma coisa muito importante. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. Quem é que os cobriu? A nuvem luminosa. E desta nuvem saiu a voz. Então era a nuvem, de fato. É claro que a palavra está nuvem para a nossa compreensão, mas é o próprio Deus. É a presença do Espírito Santo, é a presença do próprio Deus Pai. Deus Espírito Santo, que estava ali com a sua Shekinah, com a sua glória, porque Jesus ali estava manifestando o próprio Deus. Então a nuvem luminosa não é uma nuvem qualquer, não é uma nuvem que a gente conhece, porque essas nuvens jamais irá falar, a nuvem jamais irá ter voz. É o próprio Deus dizendo: a minha cobertura está sobre você, eu cubro vocês. Querido, quando você está doente, quando você está enfermo para morrer, quem é que você vai pedir? Você pode pedir oração aos seus irmãos, você pode pedir oração ao seu pastor, mas você está na mão de quem ali? Você está na mão de quem? De Deus. É Deus é na mão de Deus que estamos. A palavra de Deus disse que há tempo para todas as coisas, mas esse tempo de nascer e de morrer, nós estamos na mão de quem? Na mão de Deus. Existe até uma música que diz, né? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e caminhe. Porque se você segurar na minha mão, meu querido, nada eu posso fazer por você, a não ser, às vezes, te livrar de uma queda, de uma coisa, mas te salvar em termos de salvação, de proteção espiritual, jamais, querido. Jamais. Isso aqui acabou, sabe quando? Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, acabou ali, Jesus acabou com todos os sumos sacerdotes, acabou com todos os sacerdotes, e Jesus está dizendo: todos agora têm acesso a mim.
todo ser humano pode vir direto a mim, porque quando você pede um pastor, um líder, para ser o seu guia espiritual, para ser o teu protetor espiritual, você vai receber proteção espiritual desse pastor, você está fazendo desse pastor uma pessoa melhor do que você, e de fato não é. Não é porque ele é um pastor, não é porque ele é um líder, que ele é melhor do que você. Ele é pecador igualmente a você e igualmente às outras pessoas que estão lá fora. Apenas temos um título, um chamado, e esse chamado não nos deixa mais santos. Olha, eu recebi o chamado para ser pastor, recebi a consagração, ali fui na mão dos outros pastores, eles oraram por mim em posição de mãos, me abençoando para que eu tenha, que eu cumpra esse chamado pastoral, né? Na verdade, eles só estão confirmando aquilo que eu já era pastor, porque os pastores não fazem pastor. O pastor, ele já é pastor de Deus, já é chamado por Deus. Os pastores, quando colocam a mão, só estão confirmando isso. Não estou debaixo da proteção deles. É só uma confirmação. E assim, os pastores também na vida de cada membro, de cada irmão. Quando alguém está dizendo para você, olha, deixa comigo porque eu vou orar lá no monte, eu sou agora o seu guia espiritual, eu sou o seu protetor espiritual. Você lê esse versículo para ele aqui, ó, ele ainda falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu. Você fala, não, meu querido, eu tenho já quem está me cobrindo espiritualmente, é o próprio Deus que me cobre. Nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu não preciso de mais ninguém, a não ser para me ensinar a palavra, me ensinar alguma coisa, mas para ser o meu guia, para ser o meu protetor, para ser o meu aquela pessoa que vai que eu preciso perguntar para ele como que vai a minha vida espiritual. Isso não, aí, meu querido, você está equivocado. Tanto quem quer ser o guia espiritual, o protetor espiritual do outro, do que aqueles que se colocam debaixo do outro. Porque é você e Deus, querido. Quando você morrer, ou quando Jesus vier, ele não vai perguntar ao pastor, vem cá, cadê aquelas ovelhas que estavam aqui, que você estava cobrindo elas espiritualmente? Vai fazer isso não, queridos. Jesus vai chamar você e perguntar assim, olha, e você? Por que você não foi fiel a mim? Ah, Senhor, porque o meu guia espiritual, porque o meu pastor, ele era o meu protetor espiritual, ele tinha aqui domínio sobre mim e ele me orientou, Senhor, mas eu não quis, eu obedeci a ele, vamos dizer assim, eu obedeci a ele na risca. E o Senhor disse, mas quem falou para você que ele é melhor do que você? Quem disse para você que ele é o seu guia espiritual? Quem disse para você que ele é o seu protetor espiritual? Quem disse para você que ele que vai te proteger espiritualmente? Quer dizer, então, que se ele ir para o inferno, você também vai junto? Se ele pecar, você vai pecar junto também? Porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, e continua não vendo. Continua não vendo. Agora, querido, ficar debaixo da proteção de um homem é muito arriscado. Um homem pecador, você está correndo risco de se escandalizar. Por isso que tem muitas pessoas que, quando estão na igreja, o pastor peca, ele cai, vai junto. Por quê? Porque, na verdade, o pastor ou o líder ensinou a ele que ele é o guia espiritual dele, né? Que ele é a proteção espiritual. Querido, queridas, toma cuidado com isso, porque o próprio Deus é o seu orientador. E Deus está dizendo aqui, através dessa nuvem, dessa proteção, ouviu-se uma voz do céu, Deus dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, olha o que diz assim, é o meu filho que me agrada, que eu tenho muito agrado dele. Ou seja, ele cumpre com aquilo que eu faço, que ele veio fazer, a ele ouvir. Então você deve ouvir Jesus, está debaixo da proteção do Pai, de Deus, e deixando que o Espírito Santo te conduza, te orienta. Então você toma cuidado com isso, né? Toma muito cuidado com esse termo aqui, que tem vários aproveitadores. Tem várias pessoas gaiatas,
vários líderes espirituais dizendo que você está debaixo da proteção espiritual dele e que ele não consegue nem cuidar nem da vida dele. Porque na verdade, querido e queridas, a gente tem dificuldade de cuidar até da nossa própria vida. Agora, cuidar da vida do outro ainda? E outra coisa, e cuidar da vida do outro é dizer que Deus está errado, que Deus fez você sem capacidade de você cuidar da sua própria vida e de Deus próprio cuidar da sua vida. Porque você tem que dar satisfação no último dia, não é para o seu pastor, é para Deus. É para Deus que você vai falar para ele e vai prestar conta. É para Deus que você vai dizer para ele, né? E como eu estava dizendo, quando você prestar conta diante de Deus, Deus vai falar para você assim, por que você não obedeceu? Por que você não fez a minha vontade? Você vai dizer assim, Deus, eu não fiz porque o meu pastor não deixou. Eu não fiz porque o meu líder espiritual, o meu guia espiritual diz para mim assim, olha, não, você vai me obedecer, não precisa fazer isso, não faça isso, só faz quando eu ordenar, só faz quando eu mandar. Aí o Senhor vai dizer para você assim, e eu era o que na sua vida? Para que eu servia na sua vida? O que eu sou para você? Eu não sou o Cristo? Eu não sou o profeta? Eu não sou o sumo sacerdote? Eu não sou o seu rei? Porque o Cristo, quando Pedro teve essa iluminação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo, você é um ungido de Deus que veio para substituir os profetas, veio para substituir o sacerdote e os reis. Então você, Jesus, é o meu profeta, você, Jesus, é o meu sumo sacerdote e você, Jesus, é o meu rei. Então, para que eu tenho outra proteção? Para que eu quero um guia espiritual? Para que eu quero uma proteção pastoral? Querido, isso não existe. Isso não é bíblico. Isso não existe. Está pegando lá um Velho Testamento, quando um líder tomava conta de todo mundo. Mas não é assim mais, acabou. Como eu disse para você, quando a palavra de Deus diz que Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se, o véu do templo, onde ficava o santo do santo rasgou-se, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados dele, primeiro dele, depois do sacerdote, depois de toda a humanidade. A palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo para mim e para você assim, olha, a partir de agora, meu filho, você tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ele é o seu sumo sacerdote, você agora é o seu próprio sacerdote, você pode entrar na minha presença direto, você não precisa de um guia espiritual, você não precisa de uma proteção espiritual, porque não tem ninguém na face da terra melhor do que você, porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não importa se você peca mais ou peca menos, não importa se você peca mais do que o seu pastor peca menos. Não importa quanto tempo tem o seu pastor como crente, o seu líder tem como crente e conhece muito a Bíblia. Não importa se ele estudou num ótimo seminário, que ele fez teologia, que ele foi bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia. Isso não lhe dá direito de ser o seu guia espiritual, o seu protetor espiritual. A tua proteção, meu querido, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então eu quero dizer para você que a ele ouvir, quando seus pastores falam com você, você vai ver se os seus pastores estão falando e eles estão de acordo com a palavra de Deus. Se ele estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai ouvir ele, porque ele está falando o que Deus está falando. Mas quando ele começa a viajar na maionese e começa a falar que é o teu guia espiritual, o teu protetor espiritual e que ele, através dele, ele vai estar te protegendo. Essa palavra, protegendo. Meu querido, ele não protege nem ele. Ele não protege nem ele. A palavra de Deus, Jesus disse certa feita assim, o diabo está cirandando perto de vocês aí, dos discípulos, dos apóstolos. Imagine de mim você, querido. Meu amado, não tem esse negócio porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu leio mais a palavra, porque eu tenho mais tempo de casa, como aceitar Cristo como Salvador, porque eu sou pastor velho e você está debaixo da minha proteção. Nada disso. Eu sou pecador igual a você. Eu sou pecador da mesma forma que você. Sabe por quê?
É porque a palavra de Deus, ela não vai dizer que existe pecados grandes e pecados pequenos. Não existe quantidade de pecado, quem peca mais e quem peca menos. Pecou, a alma que pecar, essa morre. Aqui não importa quantos pecados a pessoa faz, não importa que tipo de pecado as pessoas fazem, não importa o tamanho do pecado que as pessoas fazem. O negócio é não pecar. Se eu peco, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo para você. Se eu peco 10 vezes, 100 vezes durante o dia, eu peco 100 vezes durante o dia e você peca 1000 vezes, para Deus, meu querido, nós dois somos pecadores. Se eu peco com a mentira, eu minto, eu sou falso, eu sou uma pessoa que não falo a verdade, né? Eu minto, eu simplesmente estou enganando alguém, eu sou um mentiroso, ou então eu estou dando um calote em alguém, e tem outro ali matando, tem outro roubando, outro fazendo absurdos. Para Deus, Deus está olhando, está vendo pecadores. Deus não está olhando pecadinho e pecadão, Deus não está olhando se você pecou tantas vezes e outro pecou mais vezes. Deus está olhando que você é um pecador. A Bíblia disse bem claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Quem me faz voltar para a glória de Deus é o próprio Jesus. É Jesus que me liga novamente com o Pai. Eu sou salvo não porque eu deixei de pecar, porque eu continuo pecando. É claro que eu evito, eu tento, mas ainda sou pecador, mas um pecador arrependido. Eu não tenho prazer no pecado. Quando eu peco, o Espírito Santo fala comigo, meu coração, você entristeceu, você errou o alvo, conserte a sua vida. Mas eu continuo sendo pecador. Ou você acha que depois que eu aceitei Jesus como Salvador, eu não peco mais? Ou você acha que quando uma pessoa se torna crente, um pastor, ele não peca mais? Ah, meu querido, se alguém está falando isso com você, olha, eu vou te dizer com toda a garantia, foge dele. Sai dele, porque a palavra de Deus já está dizendo que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separado, destituído, longe está da glória de Deus. Então nós somos pecadores. Claro que somos pecadores arrependidos, claro que somos pecadores que sempre estamos pedindo perdão a Deus, mas não deixamos de ser pecadores. Agora, a diferença que está é que nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados mais, porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele levou os meus pecados do passado, do presente e do futuro. E com isso, o que eu vou tentar fazer? Eu vou viver a santificação. O que é a santificação? Eu vou procurar, do máximo possível, de errar menos. Errar o menos possível. Mas ainda eu vou continuar errando. Mas esse meu errar, eu tenho uma pessoa que está dizendo para mim assim, que é o próprio Jesus: olha, filho, é através de mim que você está indo para o céu, não é através de você, não é o que você está fazendo, não será os seus esforços por não pecar que você vai ir para o céu. Nós estamos indo para o céu por causa de Jesus, porque pecador, nós continuamos ainda a ser. Sabe quando a gente vai deixar de ser pecador? Quando a gente partir desse mundo, o nosso corpo ser transformado em incorruptível. Ou alguém morrer e for encontrar com Jesus. Aí sim, quando estiver no céu, a gente não peca mais. Então o que vai nos levar para o céu não é por falta do nosso, por falta o que a gente não procura fazer. O que vai nos levar para o céu não são as obras que eu faço, não são as tentativas que eu tento me acertar, porque aí seria obras. Eu vou para o céu porque mesmo sendo pecador, eu reconheço que eu não consigo me salvar a mim mesmo, mesmo fazendo de tudo para não errar, mesmo fazendo de tudo para não pecar, eu ainda cometo pecados, eu ainda cometo erros que para Deus olhando para o céu, do céu para a terra, vê que todo mundo é perdido. Mas quando ele olha para mim, ele fala assim: esse aí tem Jesus dentro dele, então ele é salvo por causa de Jesus, não por causa dele, não por causa que ele está evitando o pecado. Eu estou evitando o pecado porque eu entendi, meu querido, que o Espírito Santo está dentro de mim e eu tenho que viver um processo de santificação. Então eu evito pecar, eu evito errar
eu peco menos, vamos dizer assim, não porque eu sou um cara bom, não que isso vai me levar ao céu, mas Jesus dentro de mim é que está me dando esse direito de ir ao céu. Quando Deus olha para a minha vida, Deus está olhando Jesus dentro de mim. É o próprio Jesus que está dizendo, Pai, eu morri por eles. Eu morri pelo Márcio Antônio Fernandes. Eu que sou a cobertura dele. A ele ouvi. Então, meu querido, quando alguém chegar para você e vir com essa conversinha, que ele é o seu guia espiritual, que ele é a sua proteção espiritual, não importa a idade que ele tem de cristão, não importa se ele é pastor, se tem tido a nomenclatura de bispo, de apóstolo, de seja lá o que for, não importa, ele é igual a você. Ele é um pecador da mesma classe sua. Você é um ser pecador, ele também. Deus olhou para o céu e viu, inclusive, o seu pastor, o seu líder, como pecador também. O muito que a gente pode fazer para você é ensinar a palavra para você. Porque se eu não ensinar você que você tem que ir a Jesus direto, eu estou desfazendo tudo que Jesus veio fazer aqui. Realmente foi isso que Jesus veio fazer. Quando ele rasgou o véu de alto a baixo, ele está dizendo, a partir de agora você não precisa mais de pastor, a partir de agora você não precisa de sacerdote, a partir de agora você não precisa de um sumo sacerdote humano, você não precisa de alguém que esteja vestido com uma roupa diferente da sua para ir lá para fazer expiação dos seus pecados. Você não precisa mais de ter uma pessoa que vai interceder por você, você não precisa mais de um intermediário, você vai a Jesus direto. Você vai a Jesus direto, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para te dar acesso, para a responsabilidade ficar nos seus ombros, porque não será o seu pastor, o seu guia, o seu orientador, o seu facilitador de conhecimento da palavra, que vai prestar conta de você, vai prestar conta dele. E vai prestar conta daquilo que ele está ensinando a você. Aí sim, daquilo que ele está te ensinando errado, Deus vai pegar ele na esquina. Deus vai dizer para ele, olha, eu te coloquei você como um líder espiritual, né? Não proteção espiritual, como um líder no sentido de ensinar a minha palavra, ensinar que as pessoas têm que vir a mim, a Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem diz isso? É Márcio Antônio Fernandes? É o seu pastor que disse isso? Foi o seu líder espiritual que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Claro que não. Jesus que diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o